estamos em Romanos, no capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Vamos ler dos versos de 1 a 16. Romanos capítulo 2, versos de 1 a 16, que diz: os gentios e os judeus igualmente culpados o juízo de Deus. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabes que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade ou obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, eu dou graças, Senhor, por esta bênção que o Senhor nos concede de podermos meditarmos na sua palavra nesta noite. Que o Senhor abra o nosso entendimento, nos orientando, para que possamos, ó Deus, nos alegrar cada vez mais em discernir a sua palavra e a sua vontade, e inclina os nossos corações à obediência, segundo o teu querer e a tua vontade. Eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pela vida das pessoas que nos assistem pelas redes sociais, sejam elas impactadas, transformadas pela tua palavra. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, nós vamos dar o início agora no capítulo 2. A gente já fez a introdução, passamos pelo capítulo 1 primeiro, todo o capítulo 1, onde nós vimos Paulo se apresentando à igreja que ele está se dirigindo nessa carta, que é a igreja em Roma. Uma igreja, como nós já estudamos, é uma igreja mista. O que quer dizer mista? Ela é formada tanto por judeus quanto por gentios, uma vez que a igreja se encontra em Roma, não está no território judaico, se encontra lá em Roma, onde essa igreja, não se sabe quem foi que fundou ela, mas ela é a igreja viva, ela foi unida em Cristo pelo poder do Espírito Santo, tanto judeus quanto gentios que ali residem, Sabemos então que essa igreja, a fama dela está sendo recorrida em todo o mundo, e Paulo se vê na obrigação, como um missionário, que é Paulo, um pastor, que é Paulo, um teólogo, que é Paulo, apresentar o seu evangelho. Quando ele diz seu evangelho, como nós acabamos de ler, no final aqui do verso 16 do capítulo 2, ele está responsável por aquilo que ele recebeu de Cristo de anunciar. O evangelho é de Cristo, o evangelho é do Senhor, a boa nova de Deus, como ele nos apresenta no capítulo 1, que é segundo as Escrituras, na pessoa bendita de Jesus Cristo, onde se revela a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é que Deus ele nos justifica punindo os nossos pecados na pessoa e na obra de um justo, um santo que nunca pecou, que é Jesus Cristo. Essa é a justiça de Deus, que se revela no Evangelho, de fé em fé. Uma vez que nós cremos
nós vamos adiante anunciando essa fé. Por isso ele diz, o justo viverá pela fé, e de fé em fé vai crescendo, né, essa comunidade cristã que chega em Roma. Então Paulo ele apresenta a justiça de Deus que se revela no Evangelho, ele se alegra com os irmãos. Do versos 18 ao 32, que foi o tempo que nós tomamos a maior parte, é apresentada a doutrina da depravação total, que está sendo apresentada ainda, na verdade, né? Ela vai até o capítulo 3, no verso 20. Paulo vai apresentando que todo homem está indesculpável diante de Deus, à luz do que o homem recebe. O homem não existe aquela de, mas eu nunca ouvi falar do Evangelho. Por quê? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Uma vez que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus aqui, não quer dizer forma física, mas volitiva, vontade, desejo. Deus ele fez toda a criatura, toda a criação a partir de um comando, né? Haja, faça-se, mas o homem ele diz, façamos a nossa imagem e semelhança. Então ele nos capacitou, nos comunicando daqueles atributos que é comunicáveis, né, de Deus. Capacidade de amar, criar, mas que por causa da queda se tornou manchado, roto. O homem, depois da queda, ele não perde a imagem de Deus e a semelhança de Deus, mas ele se vê como que um espelho trincado, ele se vê como que um desenho borrado. Você imagina um pintor, né? Ele faz aquela pintura maravilhosa com tinta, né, na tela, e aí vem alguém e passa a mão, mas ainda permanece ali a forma, né, aquela forma do desenho original que estava ali por trás. Assim nós nos tornamos nós, devido à queda. Então nós nos tornamos como que um animal irracional, né? Como eu costumo sempre dizer, né? É errado dizer que o homem é um animal racional. Não, o homem é a imagem de Deus, né? Tanto é que a Escritura vai dizer, olha, não seja como a mula, não seja como o cavalo que precisa de freio e cabresto. A gente se tornou semelhante a um animal racional por causa da queda, de maneira que até mesmo o homem que é intelectual no mundo, nós sabemos disso, mas sem Cristo, não dando glória a Deus, ele é pior do que um animal racional, porque a sabedoria que ele tem humana se torna nula e é loucura perante Deus. Então Paulo ele começa apresentando essa doutrina da queda, sem a qual nós não temos um discernimento correto, real, da nossa natureza, da santidade de Deus e de como nós devemos viver nesse mundo. Então a doutrina da queda, ela é principal. Eu acredito que é uma das partes da teologia bíblica que deve ser entendida, discernida corretamente, porque senão você não compreende nem mesmo a fé que você professa. Você não vai compreender os descasos do mundo, da realidade em que nós estamos inseridos. É por causa de não compreender isso que o homem diz aquelas palavras, né? Ora, se Deus existe, por que tem fome lá? Por que existe isso aqui? Por que tem doença? A doutrina da queda traz esse discernimento. E ela faz o quê? Ela nos rasga toda a vestidura que a gente tem, todo o verniz de moralismo, de pretenso conhecimento com relação a nós mesmos e a Deus. Então Paulo ele apresenta o quê? Que os nossos pecados é que nos torna inimigos de Deus, que faz separação entre nós e o Senhor. Isso nós vamos ver em toda a Escritura, né? Isaías vai dizer, olha Israel, são os vossos pecados que fazem separação entre vós e vosso Deus. Mas o Senhor os chama o quê? A dialogar. Venha, vamos raciocinar junto com relação a isso. E o Senhor vai nos apresentar aonde nós entramos, por causa da nossa pretensa sabedoria, da nossa pretensa vontade, né? Então Paulo ele apresenta, do verso 18 até o 32, ele vai apresentar aquele primeiro grupo que nós falamos, que uma vez que ele está escrevendo a uma igreja gentílica, ele divide a humanidade em 3 grupos. Quais são eles? Na verdade são só 2, esse terceiro grupo é formado dos 2, que é esse exatamente que nós vamos ver agora no capítulo 2, dos versos de 1 a 16, que é o moralista. Mas antes de chegar no moralista, ele vai se dirigir especificamente a um grupo, que é o grupo que? Pagão. O grupo pagão é aquele grupo que tem uma ideia de Deus totalmente deturpada, que é onde ele faz o quê? Ele adora a criatura ao invés do Criador. Ele é o idólatra, é o pagão. Ele está inserido na sociedade romana, essa sociedade que era a luz do mundo antigo, né, que era a grande capital, era, vamos dizer, nos dias de hoje seria os Estados Unidos, né, que é aquele país que hoje dá a moeda de troca, que tem a língua que todo mundo tem que aprender para poder se desenvolver, assim era o Império Romano, como foi a Grécia no passado, né? Então Paulo ele diz que o pagão ele está inserido até mesmo na sociedade romana, assim como também toda a demais, aonde há a civilização humana, a pessoa ela se torna nula em si mesma porque ela não dá glória ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Criador. Ela se tornou idólatra. Como nós estamos estudando na nossa escola dominical, a gente sabe que a idolatria ela vai muito além do que apenas imagem de escultura.
A idolatria, ela está inserida no coração de todo homem caído, porque nós queremos substituir a glória que deve ser dada a Deus por alguma outra coisa para tomar esse lugar. E isso começa sendo nós mesmos, né, pelas nossas capacidades, conta bancária. Você pode se tornar um idólatra pelo cônjuge. Você pode se tornar um idólatra sendo um religioso. E ainda assim dizendo-se ser contra os ídolos, sendo um religioso. Percebe? Então Paulo ele vai apresentar que essas pessoas serão indesculpáveis e elas receberão a ira de Deus, porque o que se pode reconhecer de Deus, o próprio Deus se revela. O próprio Deus revela. Então esse é o primeiro grupo, é o grupo pagão, o grupo totalmente idólatra. O segundo grupo é o grupo religioso. É o grupo que diz ter conhecimento de Deus, que conhece a verdade, que tem ali nas suas mãos a revelação especial de Deus, e no caso que ele diz do povo judeu mesmo. Ele fala, o judeu, ele tem conhecimento da verdade porque eles receberam o quê? Eles receberam os profetas, eles receberam um plus a mais além dos gentios pagãos, porque o gentio pagão, ele tinha apenas a revelação geral, que era o quê? A luz da consciência, a criação. Então ele sabe que ali não é obra do acaso, não é apenas um evolucionismo, não é um evolucionismo, percebe? Mas foi algo superior quem criou aquelas coisas. Só que ele faz o quê? Ele se curva diante da criação ao invés do Criador. O religioso não, principalmente o povo judeu, que está aqui inserido, que é o nosso foco. Esses não, esses eles receberam do próprio Deus, como o texto que nos foi lido na nossa reunião de oração, né? Nós vemos ali Estevão falando, olha, vocês receberam da mão de anjos, vocês receberam um testemunho da mão de anjo. Deus deu a Moisés o mandamento, a lei, e vocês fizeram o quê? Desprezaram. Por isso que eles mataram Estevão, porque Estevão não leu nada mais, nada menos do que ele já sabia. Inclusive, alguns estudiosos vão dizer que o sermão de Estevão é totalmente chato, monótono e longo. Porque se você analisar friamente, você vai ver que ele fez o quê? Ele fez uma leitura da Bíblia. E ele está fazendo uma leitura da Bíblia para quem ali? Para o pessoal da sinagoga. Então o pessoal ficou lendo Estevão, olha aí. Mas o problema estava onde? Na aplicação de Estevão. Estevão falou, olha, vocês receberam tudo isso e vocês desprezaram. Vocês receberam tudo isso e vocês mataram aqueles que vos deram. Vocês se tornaram duros. Aí, meu amigo, aí pegou no orgulho religioso. E eles fizeram o que com isso? Mataram, eram idólatras. Percebe a idolatria? Dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Como assim? Percebe? Isso é idolatria. O que deveria causar o quê? Aquebrantamento. Deveria levar ao Senhor, pecamos contra o Senhor, como não aconteceu no Éden, percebe? A queda como ela se repete. Mas aí agora Paulo ele se dirige a esse terceiro grupo, que é quem? É o moralista. O moralista, ele é formado pelo gentil e pelo judeu. É aquele camarada que ele se banha de um verniz de moral. Ele diz assim, olha, eu não pratico essas coisas que ele pratica, eu condeno isso aí que ele está fazendo. Percebe? Mas eu não preciso de religião para ser bom. Você já ouviu esse sermão? Você já ouviu alguém falar isso aí para você? Né? Eu não preciso ser crente, eu não preciso acreditar em Deus para ser uma boa pessoa. É o moralista. É o moralista. Sabe quem que é o moralista? É Adão e Eva, lá no Éden, se vestindo de folha. E falando para o Senhor, ó Senhor, eu fiz aquelas besteiras lá, mas ó, já resolvi o problema. Eu fiz uma roupinha aqui, tá vendo? Eu me auto-justifico. E Deus fala, não. Essa sua auto-justificativa para mim, e nada, é a mesma coisa. Os atos que você pratica é passível de morte. E Deus, em sua misericórdia, revela a sua justiça. Ele faz o quê? Ele imputa os nossos pecados em um justo, em quem não pecou, em quem não houve dolo. E ele imputa a justiça daquele santo, daquele justo, em mim. É uma troca. É a dupla imputação, né? A teologia vai chamar de dupla imputação, aonde os meus pecados foram imputados a um justo, a um santo. E aquela justiça, aquela santidade foi imputada a mim, independente das minhas obras. É por isso que nós devemos tomar cuidado, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolo. O tempo todo eu estou querendo me justificar pelo quê? Pelos meus méritos, pelas minhas obras. Então o Evangelho, ele faz o quê? Ele nos esfola vivo, ele arranca de nós todo o orgulho e tira o quê? Esse moralismo. O cristão, ele não é um moralista. Eu costumo dizer, né? Nós estamos inseridos numa sociedade de religião judaica cristã, onde o direito é o direito romano, é o direito romano que se impera em todo o mundo ocidental. E nós somos regidos pelo quê? Politicamente falando, por uma moralidade onde nós somos considerados o quê? Conservadores. Percebe? Só que tudo isso
não tem nada a ver com o povo de Deus, com o povo cristão. O povo cristão, ele não é conservador. O povo cristão não é moralista. O povo cristão, ele é movido pelo Espírito Santo de Deus. A moralidade de Deus não tem nada a ver com a moralidade do mundo. É onde que na igreja que o povo de Deus reconhece isso, de que é pela graça e pela misericórdia de Deus que nós andamos, procuramos andar em obediência ao Senhor, independente de obras. É por isso que sempre é dito, não tem a ver com nós. E isso não está dizendo assim, olha, então pode viver no oba-oba. Isso seria libertinagem. É portanto que nós somos levantados pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que nos coloca de pé e fala, olha, teme ao Senhor, clama ao Senhor, porque não é pelos seus méritos, não é pelas suas obras. Quando você comete algum tropeço, Deus não faz assim lá do céu. Nossa, Érica, eu não esperava. Não, porque é o estado em que nós nos encontramos, e pela santificação estamos sendo transformados. Pelo poder de Deus, pela graça de Deus, isso o Senhor vai operando em nós, e a boa obra que Ele começou em nós, Ele irá terminar até o dia de Cristo Jesus, percebe? É o povo de Deus que tem esse discernimento, mas o moralista, ele fala, não, olha lá, ó. Aí ele vem com pedras, por quê? Porque ele condena aquilo que ele mesmo pratica. É o que Paulo vai nos ensinar aqui então, né? Então vamos lá, os críticos moralistas, e nós vamos então, falamos do primeiro grupo, que é o pagão, e a gente vai já para o terceiro grupo, que é formado tanto do judeu religioso, quanto do pagão. No meio desses dois forma um homem só, que é o moralista. É aquele que ele tem uma moral que, se você olhar assim, você fala, olha, olhando para o pagão, você fala, rapaz, é onde a gente ouve muito falar também, rapaz, não tem, nem crente anda que nem você anda. Por quê? Ele é uma moralidade, né? Ele é ilibado, ele tem uma moralidade que muitos dos religiosos não têm. É por isso que muitas pessoas dizem assim, e eu não entendo como é que o religioso vem, um cristão vem e fala que um camarada dele vai para o inferno, porque ele dá comida para o pobre, ele faz isso, percebe? Começa as obras, ele não mente, ele não rouba, é um moralista. O moralista é onde que Deus fala que as nossas boas obras morais diante de Deus são semelhantes a um pano imundo, a um trapo de imundícia, porque Deus não aceita. A moralidade do homem é Adão e Eva, da roupinha de folha. Então nós vamos ver esse terceiro grupo primeiro, e depois nós vamos para o segundo grupo, que é o religioso. Então o nosso estudioso, John Stott, ele diz da seguinte maneira, olha, após declarar que aquele depravado mundo gentílico e culpado é indesculpável, que nós vimos no capítulo 1, dos versos de 20 até o 32, Paulo repassa esse mesmo veredito a uma pessoa a quem se dirige diretamente. E ele diz da seguinte maneira, né, no capítulo 2, no verso 1. Eu vou ler aqui o que o nosso estudioso colocou no livro, mas pode estar numa versão diferente que ele esteja usando, né? Então deixa eu retornar aqui na minha Bíblia, eu vou ler a dele. Olha, ele diz assim, ele se dirige diretamente. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, né? Aí aqui na minha tradução, que é a Almeida Revista Atualizada, ele diz, portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, né? Aí ele fala assim, ó, quem é esse você? É uma personagem imaginária que dentro da antiga tradição da diatribe, e aí eu quero trazer uma explicação para os irmãos do que é essa diatribe. Essa diatribe era uma técnica, um método didático de ensino que os mestres no passado usavam, e que muitas das vezes a gente faz essa diatribe conosco mesmo. A gente simula um adversário. É quando a gente chega, sabe, simula um adversário, você fala, olha, quando eu chegar lá, eu vou falar assim, assim, assado, aí ele vai responder isso, eu vou responder isso. Isso é uma diatribe, é uma forma de você já preparar o seu argumento de acordo com a situação que você vai lidar. Então os filósofos, os grandes mestres do passado, eles faziam muito uso da diatribe de uma maneira didática para poder ensinar os seus discípulos, os seus pupilos. E Paulo, ele faz isso, faz uso disso nas suas epístolas. Ele faz muito uso da diatribe justamente para poder ajudar os seus ouvintes, os seus leitores das suas epístolas a poderem usar o raciocínio lógico, a pensar. A Escritura, a Bíblia, ao contrário do que o mundo pensa, não é um livro que vende uma ilusão, que vende palavras onde a nossa fé é cega, eu tenho que crer por crer. Não, Paulo chama ao raciocínio. Nós vamos ver que o próprio Deus, no Antigo Testamento, se revelando ao povo, ele chama o povo, como eu acabei de citar, né, Isaías, os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, mas venham, vamos dialogar, vamos raciocinar juntos. O Senhor chama, olha, é justo isso? Ele faz isso com Jonas, né?
É lícito, Jonas, essa tua ira? Chama Jonas ao bom senso. O Senhor quer que o ser humano faça o quê? Faça uso daquilo que ele comunicou ao homem. Capacidade de raciocinar. Pense no como você está vivendo na vida, diante de Deus, diante dos homens. O Senhor quer que você raciocine. É justo isso? Essa sua indignação? É justo essas coisas que você está ponderando com relação a isso? Assim, Paulo, para expor o seu evangelho e chamar o homem a discernir a loucura em que ele está vivendo longe da revelação de Deus, que é nítida na presença dele, Paulo ele começa então a fazer uma diatribe para chamar esse homem ao discernimento, né? Então ele diz que, olha, quem é esse você, né? É um personagem imaginário que dentro da antiga tradição da diatribe grega, o apóstolo envolve no diálogo. Na verdade, esse indivíduo, juntamente com a categoria que ele representa, figura um elemento significativo da mente de Paulo durante os primeiros 16 versículos de Romanos 2. Então, durante esses primeiros 16 versículos que nós acabamos de ler, Paulo vai fazer uso dessa diatriba, como se ele estivesse dialogando com uma pessoa que está ali na sua frente, uma pessoa imaginária que ele está criando. Mas, ao fazer isso, é porque ele sabe muito bem qual é o pensamento tanto do pagão quanto do judeu, né? Uma vez que ele também fez parte desse grupo, ele fez parte do terceiro grupo, lembra? Paulo era um religioso e perseguia a igreja, não tinha discernimento nenhum com relação à obra de Deus e à revelação de Cristo. Então Paulo se encontrava também, além de um religioso, um moralista. Ele se encontrava também inserido no grupo do quê? De uma pessoa totalmente idólatra. Porque ele idolatrava o quê? Ele idolatrava o seu cargo. Paulo antes de tudo, é um rabino, é um mestre. Ele é um mestre da lei. Tanto é que nós vamos ver que nos livros de Atos, ele ia nas sinagogas e ele tinha o quê? O lugar de palavra. Olha, deixa esse homem falar, porque ele era reconhecido como rabino. Vamos dizer, né, o microfone da sinagoga não era dado para qualquer um, não. Assim como na igreja, são dados a quem? A liderança da igreja. Não é todo mundo que pode receber o púlpito. Porque que discernimento essa pessoa tem com relação à doutrina, o conhecimento da verdade para que ela possa ensinar? Percebe? É onde que nós aconselhamos os irmãos, almejem o episcopado, que estudem a palavra, que orem, se é esse o seu chamado, para que você ensine, mas saiba que antes você recebe de Deus para falar da parte de Deus. Então Paulo era reconhecido como sendo um rabino e as pessoas davam lugar para ele, falavam, vai lá, fala lá. E aí quando ele abria a boca, ele pregava a verdade do evangelho, a atitude que tinham para com ele era a mesma que tinham para com Estevão, vamos matar, aqui não pisa mais. É aquela famosa história, né? Você prega numa igreja, nunca mais você volta. A partir do momento que você prega a verdade, aquela igreja ali, ela prega fazer vontade de homem, você nunca mais volta lá. Você prega uma vez só, nunca mais você volta. Então Paulo, ele conhece a mentalidade das pessoas a quem ele está se dirigindo. E ele conhece também porque ele mesmo pensava dessa maneira. E aí ele faz o quê? O uso dessa diatribe, né? Muitos comentaristas, se não a maioria deles, acreditam que após retratar e condenar a sociedade gentílica, dos versos 18 ao 32, do capítulo 1, Paulo agora volta sua atenção para os judeus. Este é um ponto de vista compreensível, já que a classificação da raça humana entre judeus e gentios é mencionada inúmeras vezes no decorrer da carta. Nós acabamos de ler, ele fala, né, primeiramente, glória primeiramente ao judeu e depois também ao gentil. Primeiramente ao judeu, depois também ao gentil. Então muitos estudiosos falaram, não, ele está se dirigindo diretamente aos judeus. Mas aí ele continua. Além do que, um dos principais propósitos do apóstolo ao escrever e demonstrar que tanto judeus quanto gentios estão em pé de igualdade no que se refere ao pecado e à salvação, existem duas objeções. Entretanto, quanto à identificação imediata do interlocutor de Paulo no começo de Romanos 2, como sendo um judeu, a primeira é que até chegar ao versículo 17 do capítulo 2, se porém tu, que tens por sobrenome judeu, então aí nós percebemos nitidamente que ele se dirige especificamente ao, se porém tu, que tem por sobrenome judeu, lá no verso 17, mas até o momento ele não fala isso, ele fala ó homem, ele é geral, ao dizer, se portanto tu, ó homem, que condena essas coisas, você percebe como ele não está se dirigindo ao judeu diretamente, ele está se referindo a uma classe, a um tipo específico de pessoa. E quem que é esse? Se não o quê? Esse moralista. É esse que pode ser tanto judeu, quanto pode ser um gentil também, né? Inclusive nós lemos muitos o quê? Eu li muito, inclusive,
E ainda tem coisas interessantes neles, mas eu leio o que? À luz da Escritura, que são os estoicos. O estoicismo é o quê? É um pagão, é um homem que está no mundo, ele não conhece a Cristo, se conhece, despreza, porque para ele o que vale é o quê? O discernimento que ele tem com relação à realidade e à moralidade. Mas só que o cristianismo, ele é superior ao estoicismo, porque tudo o que há no estoicismo, o cristianismo traz que sobreja, que sobra, porque dá toda a glória a Deus, aonde tira o quê? Todo o verniz do homem de moral. Então o cristianismo, ele tem estoicismo muito além, supramente melhor e maior, porque leva de fato a reconhecer o que é suportar a dor, a angústia, o sofrimento, ser humilde, porque reconhece que não sabe nada, porque tudo isso provém de quem? A Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança, percebe? Mas o estoico não, o estoico ele vai trazer esse discernimento fechado em si mesmo, como sendo o que? Eu suficiência, autossuficiência, e isso é o que? É doutrina de demônios, que a Escritura vai nos dizer, é doutrina de demônio, é isso que a Escritura fala, toda a sabedoria humana que não rouba a glória de Deus é doutrina de demônio, porque Satanás disse lá no Éden, é assim que Deus disse? Certamente que não, porque Deus sabe que no dia que você fizer assim, que você fizer melhor, você se tornará como Deus. O Senhor não divide sua glória com ninguém, o Senhor, Ele é o Criador, o resto é criatura e acabou, você percebe? Então a Escritura, ela nos leva o quê? Aos joelhos da cruz, né? Por isso que a Escritura termina dizendo assim, ó, diante do Senhor todo joelho se dobrará. Até os montes fumegavam, né? Os montes fumegam. O Senhor vai dizer lá em Isaías, o sol conhece a hora do seu acaso, as estrelas, uma a uma, ouve ao Senhor e obedece, mas meu povo, Israel, não compreende. Por quê? Mais uma vez retornando, nós nos tornamos, por causa da queda, semelhantes a animais irracionais. Mas continuando, se porém tu, verso 17, ele está focando a esse grupo, diretamente o judeu, né? Só no verso 17 ele vai dizer isso. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, ele não se dirige especificamente a nenhum judeu, antes nos primeiros versículos, como nós acabamos de ler. Embora na NVI, esse estudioso ele vai citar algumas outras versões, que é interessante, se os irmãos puderem adquirir no futuro, para entender a maneira como as traduções, né, todas elas vão beber direto da fonte do texto original, mas elas vão trazer a tradução para uma linguagem mais simples de você compreender o texto na versão em que ela está sendo traduzida, né? E aí você pode ter algumas diferenças de palavra que pode induzir a uma interpretação até mesmo errada de texto. É por isso que todo estudioso, ele é necessário que ele vá estudar no texto original, ou então fazer uso do que nós estamos fazendo uso aqui agora, que é um comentário bíblico, né? Onde Deus levantou homens, Deus capacitou homens para ir lá no texto original, aprender o texto original e fazer isso. Ele está preparando para nós, né, ferramentas para que nós possamos compreender também. E louvado seja Deus pela vida dos seus irmãos, né? Então a NVI, versão que estamos utilizando, ele está utilizando a NVI. A versão que estamos utilizando, isso não fique tão evidente. Dirige-se duas vezes ao seu parceiro de diálogo como ó homem. Percebe? Aí lá no verso 17 é que ele vai falar, mas se tu, que tens por sobrenome judeu. Você percebe como é sutil, né? É muito sutil. Muitas das vezes numa leitura você não percebe isso. Você pensa que de fato ele está se dirigindo diretamente já ao judeu, mas não. Ele está falando a esse homem que faz parte tanto lá do mundo gentílico, pagão, que não acredita em Cristo, não acredita em nada disso. Deus de Israel, olha, isso aí para mim é tudo balela. Para mim o que vale é o quê? É o que eu discerno de moral. É como eu falei, né? Eu não preciso de Deus, eu ouço muito isso. Eu não preciso de Deus. Se eu preciso de Deus para fazer o bem, eu sou pior que tudo. E de fato é verdade. Realmente, se você precisa de Deus para fazer isso, você é terrível. Mas essa é a realidade que nós somos. Somos maus. A gente é mau, toda a nossa natureza é má. E Deus, pela sua graça, Ele nos resgata, né, dessa maneira de viver. Então, dirige-se duas vezes ao seu parceiro de diálogo, né, dos versos de 1 até o verso 16, como ó homem, né? Como que numa ênfase deliberada de que, independentemente de ser judeu ou gentil, o seu interlocutor é um ser humano. Então ele está se dirigindo a um ser humano em específico. É um ser humano específico que faz parte de um desses dois grupos. A segunda objeção é que se esse texto se refere exclusivamente ao mundo judeu,
Então a passagem do capítulo 1, dos versos 18 e 32, seria o único quadro apresentado por Paulo sobre o antigo mundo gentílico, o que daria a impressão, neste caso, de um retrato desequilibrado. Afinal, nem todos os gentios preferiam a escuridão à luz, assim como nem todos se tornaram idólatras e foram entregues por Deus a uma conduta sexual e social reprovável. Existiam outros, conforme ressalta F. Bruce. Esse F. Bruce é um outro comentarista bíblico. Eu até brinco com o irmão Daniel, né? Eu falo, o gostoso de você ler comentário bíblico é que quando você lê um, você lê 20, porque eles citam muitos outros estudiosos, e isso é maravilhoso, porque demonstra que a humildade, o estudioso nosso aqui no Foco, ele não se coloca como detentor do conhecimento, de que, olha, eu cheguei a essa conclusão. Não, ele tem a humildade de se assentar aos pés também de outros mestres a quem o Senhor capacitou, para trazer discernimento a respeito da doutrina. É por isso que, pelo poder do Espírito Santo, nós reconhecemos outros irmãos em Cristo de outras denominações, senão nós nos tornaríamos o quê? Uma seita. Não, só nós temos a verdade, só nós pregamos. Isso é errado. É bom que as pessoas entendam isso, porque às vezes as pessoas têm esse discernimento com relação à igreja de Cristo. Mas o que nos torna unidos? É a fé num só Deus, num só Senhor Jesus Cristo, que a todos revela a sua obra. Nós não somos uma religião de mistério, né? Somente os iniciados. Então ele cita aqui um outro estudioso, a quem ele vai nos citar aqui. Ele diz, olha, F. Bruce, nós sabemos que havia um outro lado do mundo pagão do primeiro século, além daquele retratado por Paulo nos parágrafos precedentes, ou seja, nos versos de 20 a 32. Né? Havia um outro tipo de pagão ali inserido naquele meio. Quer dizer, de um homem como o ilustre contemporâneo de Paulo, Sêneca. Quem já ouviu falar de Sêneca? Sêneca, né, o grande estoico, né, o grande pensador também, estoico, que não era cristão, não conhecia o povo de Israel, mas que até hoje você encontra a literatura de Sêneca trazendo grandes ensinamentos, que até hoje são muitos usados pela sociedade em todo o mundo, né? O Ocidente, tanto o Ocidente quanto o Oriente, algumas pessoas estudam os escritos de Sêneca, né? O estoico moralista, tutor de Nero. Olha aí, Sêneca foi tutor de Nero. Sêneca poderia ter dito, ao ouvir a acusação de Paulo, sim, isso é perfeitamente verdade. Se falar nas grandes massas da humanidade, e eu concordo com seu julgamento sobre eles, mas é claro que existem outros, como eu mesmo, que deploram essas tendências, tanto quanto você faz. Aqui ele faz uso da diatribe, né? Ele faz uso de Sêneca falando, ouvindo a pregação de Paulo e falando, olha Paulo, eu concordo com você. Esse negócio de adorar ídolo, de fazer todas essas coisas aí, eu olho para isso aí e vejo como uma banalidade. Quer ver um exemplo entre nós? Pessoas que não são cristãs e que condenam o carnaval. Você já se deparou com uma pessoa assim? Porque ele sabe que no carnaval está ali embutido todo tipo do quê? De imoralidade, todo tipo de futilidade, todo tipo de coisa que não soma em nada, não soma em nada. Uma pessoa não é cristã, mas ele dentro da sua moral, ele olha e fala, eu não condeno, eu condeno isso aí. Eu abomino isso aí. Isso aí deveria ser, o Estado deveria banir isso daí, porque isso aí é um retrocesso. Olha lá, bebedeira, no dia seguinte. Você pode ver uma pessoa não cristã dizendo isso. E eu concordo com ele, eu como cristão falo, você está certo, é isso mesmo. Mas você percebe que os objetivos, a essência desse propósito é totalmente diferente? Então o moralista, ele pode ouvir o sermão de Paulo e falar, Paulo, eu concordo com isso que você está falando. Só que por quê? Ele faz isso apenas debaixo de uma coberta de moralidade. Ele não está discernindo a doutrina da queda, que é da onde todos nós estamos inseridos por causa dos nossos pecados. Ele acha que ele, pela sua moralidade de condenar esses atos errados, ele recebe louvor, seja de qualquer divindade, se é lá que ele crê, mas principalmente da sociedade na qual ele está inserido. Percebe? Ele vai receber louvor dessa sociedade. Mas esse é um pensamento perigoso. Esse é um pensamento perigosíssimo. Porque esse pensamento nos leva, com um sorriso no rosto, à condenação eterna. Que ele não crê. Que para ele é mentira. Que para ele não faz sentido. Mas é a realidade do mundo em que nós estamos inseridos. E a realidade final que haveremos de ter todos naquele grande dia, onde todo joelho se dobrará.
todo joelho se dobrará, até mesmo aqueles que, a Bíblia diz que o transpassaram, né? Eu lembro que no período da minha incredulidade eu falava assim, ainda bem que eu não vou estar lá nesse dia, eu não vou ver. Não, você vai. Toda a humanidade, a nossa mente, né, faz assim, cola as placas, né? A gente não consegue, a nossa mente finita não consegue compreender, mas o mar entregará os seus mortos, a terra, o fogo, da onde morreu gente, vai ter que devolver para estar diante do Senhor naquele dia. E aí o ímpio, ele faz o que? Ele treme, ele tem medo. Aí é onde que nós vemos Paulo, né? Quando ele está pregando diante de Agripa, o que o centurião fala? Paulo, por um momento é melhor parar com essas conversas. Ficou com medo. Ele tem medo, mas ele continua vivendo dessa maneira, porque está cego pela incredulidade e do pecado. Então, F.F. Bruce, ele cita aqui Sêneca, que era um grande moralista contemporâneo de Paulo, lá no primeiro século, e que era um estoico, foi tutor de Nero, né? E que provavelmente ouviu o sermão de Paulo e condenava. E isso é perigosíssimo. Bruce continua, citando ainda mais uma vez, né? Ele, Sêneca, não só exaltou as grandes virtudes morais, ele também denunciou a hipocrisia, pregou a igualdade de todos os seres humanos, reconhecia o caráter corrosivo do mal, praticava e insistia na autoavaliação diária, olha aí, autoavaliação diária, ridicularizava a idolatria vulgar e assumiu o papel de guia moral. É Sêneca. Sêneca você encontra, você vai em qualquer livraria aí, você pede lá pro rapaz lá, ele vai te dar os volumes, você pode estudar, e são muito bons. É que nem como eu estava falando, Paulo ele traz um ensino, um discernimento. Se você tem uma mente bíblica, regado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, você não só pode, como deve, para que você possa também fazer o quê? Instruir as pessoas. Se você quer se tornar, vocês estão se tornando um casal, vai ser um pai, o pai instruir o filho. Olha, filho, leia isso aqui, é muito bom. Mas leia isso à luz disso, da obra de Cristo, que o Senhor recebe toda a glória. E isso aqui que Sêneca está demonstrando, nada mais é do que o quê? Imagem e semelhança de Deus no homem. É por isso que, mais adiante, nós vamos ver que até mesmo o gentil que não tem lei, serve de lei para ele mesmo, quando ele condena essas coisas que são más, entende? Mas de onde vem esse discernimento? De Deus, que nos comunicou, que nos fez a sua imagem e semelhança. Então não há nada de extraordinário em Sêneca que você fique, nossa, o camarada era gênio. Você percebe como rouba a glória de Deus? É isso que o mundo faz. Quando na igreja a gente reconhece que não, isso procede do Senhor, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Como é que eu posso me achar alguma coisa? Quem sou eu para me achar o quê? Olha o estado, é só você fazer o exercício. Olha o estado que você e eu vivia antes da graça do Senhor nos alcançar. E ainda vivemos ainda hoje, que é pior, que nos humilha. É por isso que o cristão, quando ele cai, ele se sente de tanta vergonha. Percebe? Lá atrás não, lá atrás era abraçada. Percebe? Era a consciência cauterizada, e vamos que vamos, é isso mesmo. Então quem sou eu para me achar se eu sei alguma coisa? É porque Deus capacitou, Deus deu esse discernimento, e está se usando de forma errada, para trazer glória para si mesmo. O ensinamento de Sêneca é autoajuda. Examina você mesmo, faz isso. No fundo a pessoa está ali, ó. Se eu pego, eu mato. O cristão, ele reconhece isso, e por isso ele ora: Senhor, muda o meu coração. Você percebe a diferença do estoicismo, que é apenas um verniz, do cristianismo? Não, eu reconheço, eu tenho vontade de picar a mão naquele cidadão ali, mas eu falo: Senhor, muda o meu coração, muda a minha vida, Senhor. O Senhor não me resgatou das trevas para eu continuar vivendo assim. Então o cristianismo é muito superior ao estoicismo, porque não é um verniz, é a verdade. É a verdade em Cristo. Por isso o Senhor enviou o quê? Para o seu Filho unigênito, para morrer na cruz, para nos fazer o quê? Justiça de Deus, o justo pelo injusto, para nos fazer justiça de Deus. Isso é maravilhoso, isso é o Evangelho. Percebe? É onde eu ensino para todos os jovens, para todas as pessoas, eu falo: olha, peça ao Senhor, se você carece de sabedoria, peça ao Senhor que a todos dá, mas peça sem duvidar, peça com fé. Quando pede com fé, é pedir para a glória de Deus. Para o cristão nada é difícil, irmão, não tem sabedoria humana que é difícil. Em uma dessas áreas, porque em todas elas foi o quê? Capacitação de Deus, para que nós possamos viver no mundo para a glória de Deus. Então que você possa ler um livro, que você possa se dedicar a um estudo, mais para a glória de Deus. Não é para você se achar o máximo, para que depois possam bater palma para você, não. Sêneca, percebe? Não, foi um ser humano, foi um ser humano como eu e você, que foi capacitado pelo quê? Pela imagem e semelhança de Deus, para viver nesse mundo para a glória de Deus, mas que por causa da queda, fez o quê? Roubou toda a glória de Deus.
Se tornou o quê? Mestre de homens, para conduzi-los o quê? Simplesmente à perdição. Foi tutor de Nero. Olha quem foi Nero. Você percebe? E eu não estou nem um pouco diferente de Nero, não sou. Nem um pouco diferente de Hitler, não sou. Isso é justiça humana. É a justiça humana e a moralidade que vai dizer assim: ah, mas eu não fiz isso. Você percebe? Isso é moral humana. E Cristo nos tirou da lama, sendo nós injustos, para nos imputar a justiça de Deus. Você percebe para onde foi a nossa moral? Para onde foi a moral humana? A cruz arrancou. A cruz arrancou. Arrancou a minha moral, arrancou a de Sêneca, arrancou de todo mundo. E a gente quer se achar alguma coisa. É por isso que sim, respeitamos as pessoas, amamos as pessoas, mas sabemos que a moralidade humana em si não conduz a nada, senão a perdição, senão a condenação, né? E aí ele continua, deixa eu só ver aqui o horário, para nós não passar do horário, ainda temos um tempinho, eu quero ler com os irmãos, né? Então, portanto, é provável que Paulo tenha em mente tais gentios como Sêneca, ao elaborar os versos do capítulo 2, de 1 a 16. E está evidentemente pensando também nos judeus, já que 2 vezes ele usa a expressão, primeiramente do judeu e depois para o grego, versos 9 e 10 do capítulo 2. Ele vai fazer ele faz essa distinção: glória e honra e incorruptibilidade, primeiramente ao judeu e depois ao grego. Juízo e condenação para todo aquele que pratica o mal, primeiramente ao judeu e depois também para o grego. Ele não alivia para ninguém. Você percebe como Paulo está apresentando a doutrina da depravação total, aonde que todo ser humano ele já nasce debaixo da culpa e da condenação do pecado, embora ele seja, humanamente dizendo, uma moral ilibada. Ele é um Sêneca, ele conhece os valores, conhece as virtudes, condena o que é mal, mas isso é trapo de imundícia diante de Deus, que não imputa, não vê isso, e o Senhor não se impressiona em nada disso, que foi onde eu voltei, né? Às vezes a gente tropeça e a gente entristece, mas é o Espírito Santo de Deus no nosso coração fala: olha para a cruz, olha para a cruz, não olha para você. Deus não fez lá do céu: eu não esperava, Douglas, você percebe como isso nos humilha e nos leva a ser piedosos com o nosso irmão, com o nosso próximo? Quando você vê um irmão tropeçando, você vai se entristecer junto com ele e vai pegar ele pela mão e falar: não, irmão, vamos lá, vamos orar, vamos junto ler a palavra, vamos junto congregar, e o Senhor vai nos fortalecendo, né? Então, retomando aqui, está evidentemente pensando também nos judeus, né? Já que 2 vezes ele usa essa expressão, né, de discernimento entre esses 2 povos, né, judeus e gentios. Primeiramente aos judeus e depois ao grego, versos 9 e 10. Pode até ser que os judeus sejam o seu alvo oculto, e de fato né? Ele vai chegar lá o tempo todo, e que ao começar em termos mais gerais, ele o faça somente com o intuito de ganhar o endosso deles para a sua condenação, antes de virar a mesa contra eles. Paulo era estratégico, né? Paulo ele tinha o dom da oratória, Paulo ele tinha o dom da retórica, ele, antes de chegar ao seu objetivo final, ele sabia as palavras em que usar, ele sabia esse método de usar. E nós devemos orar a Deus para o Senhor nos dê isso, principalmente às vezes no evangelismo. Você vai evangelar, você pede, Senhor, discernimento. Você vai usar as palavras da pessoa, o que ela está pensando, você usa como ferramenta para chegar no seu objetivo de apresentar o evangelho, uma situação. Paulo ele é muito estratégico nesse ponto, e nós vamos aprendendo com ele nesse inteirinho, né? Então para a sua condenação, antes de virar a mesa contra eles, ou seja, os judeus. Mas essa ênfase básica se faz muito clara quando ele se volta do mundo da imoralidade desavergonhada, do capítulo 1 dos versos 18 a 32, que é carnaval, é Rio de Janeiro, a madeira fechando lá, pagodão comendo, para o mundo da moralidade. Não, aí você vai para onde? Você vai para os museus de arte, você vai para as grandes bibliotecas, você vai para a high society, né? Você vai para a alta sociedade, o moralista. Você percebeu? Deu para perceber esse nítido grupo consegue ser pintado na sua mente? E aí depois ele vai desagar lá na onde? No judeu. Quem que é o judeu? Quem que é a bola dos judeus de hoje? A igreja. Ou seja, a gente apanha do começo ao fim, ninguém sai ileso, né? Paulo ele pega todos os grupos de pessoa. Então, para o mundo da moralidade, né, dos versos 18 e 32, que é o gentio entregue à idolatria, à imoralidade, para o mundo da moralidade autoconsciente,
A pessoa a quem ele se dirige agora já não é mais simplesmente ó homem, mas o ó homem que condenas. Mas tu, ó homem, que condenas, versos, capítulos 1 e 3 da Almeida Revista Atualizada, que é a versão que eu leio, ela trata dessa maneira. E isto é, o ser humano crítico e moralista. Ele parece estar confrontando todo ser humano, seja judeu ou gentil, que é moralista, que se acha no direito de estabelecer juízos morais em condenar o outro. Em condenar o outro. Isso se torna mais claro se compararmos as pessoas visualizando-as em Romanos 1, 32 e Romanos 2, de 1 a 3. As similaridades são evidentes. Vamos ler o verso 32 do capítulo 1? Quem encontrar pode fazer a leitura. Apenas o verso 32 do capítulo 1. 32, apenas o verso 32. É o verso 32. É isso mesmo, né? Maravilha. E aí o Paulo dá aquela lista, né, de perversidades, maldades que o ser humano faz. E aí no capítulo 2, do verso de 1 a 3, ele se dirige a esse homem, né, que alguns estudiosos falaram, não, ele está se dirigindo ao judeu. Mas John Stott, ele percebe essa sutileza, porque ele fala, não, é no verso 17 que ele vai se dirigir diretamente ao tu, mas tu que se diz judeu. Mas então esse grupo, como é que ele se dirige a esse grupo? Ele se dirige da seguinte maneira: portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Então nós percebemos essa sutileza, porque lá era escancarado. O pessoal fazia, e não somente fazia, como chamava o outro. Vamos fazer. Esse não. Esse ele condena, mas ele mesmo pratica. Lembra do, mas eu não cheguei a fazer isso. Mas eu não chego a isso. É muito comum no moralista ele usar esse argumento. Fulano matou, mas você também mata. Mas eu, sabe, ele coloca um algo na frente, um escudo na frente. As similaridades, né, então, são evidentes. E ambos contradizem com o seu comportamento o conhecimento que possuem. Eles fazem tais coisas, conforme Paulo descreve no 32 e no capítulo 2, verso 2. Qual então é a diferença entre eles? É que os do primeiro grupo fazem coisas que sabem que estão erradas. Eles sabem que está errado. E aprovam que os outros façam. É o verso 32 que o irmão acabou de ler. Né? Você é homem, sabe que é passivo de morte essas coisas que pratica. Vamos dar um exemplo nítido. O criminoso, o ladrão. Ele chama o outro para o assalto. E por que ele vai na noite? Por que ele vai no escuro? Porque ele sabe que se ele for pego, ele vai o quê? Preso. Se não, morto. O carnaval. Por que as pessoas usam máscara? Porque ele sabe que é vergonhoso. Mas ninguém está me vendo. Então eu vou fazer. E aí eu chamo o outro. Vamos porque no escurinho é mais gostoso. Percebe? Um sabe que é errado, sabe que é mal e vai e faz. O outro sabe que é errado, mas ele diz que não pratica. Verso 32. A atitude que pelo menos é coerente, né? Já os do segundo grupo fazem coisas que sabem ser erradas e condenam os outros que agem da mesma forma, o que é uma atitude hipócrita. Eles olham para o crente, para o irmão na igreja e falam assim, você é um hipócrita, você foi pego nisso, o crente sabe que é errado, mas ele reconhece o quê? Que ele é miserável pecador e que ele está sujeito à queda. Percebe a diferença? Do cristão, mas o moralista não. O moralista, ele condena, ele pratica no escuro, mas ele fala, eu não, é diferente. Ele é diferente, por isso que ele está enquadrado dentro de um grupo totalmente diferente, tanto do primeiro quanto do terceiro. Ele está inserido aí nesse grupo. Os primeiros se dissociam completamente do justo decreto de Deus, tanto em relação a eles quanto aos outros. Enquanto os do segundo grupo, que no nosso caso aqui é o terceiro, né, o terceiro grupo, deliberadamente se identificam
com o decreto divino, arrogando-se o direito de juízes, somente para descobrirem depois que estão sendo julgados por terem feito as mesmas coisas que praticavam. Assim, o tema fundamental desta passagem é o juízo de Deus sobre quem se constitui juiz dos outros. O seu juízo é inevitável o juízo dessas pessoas. Vamos ler aqui os versos, o verso 4 do capítulo 2, né? Ou desprezas, olha aí, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ou seja, quando o moralista, ele critica essas coisas e ele continua praticando, ele não percebe, mas Deus está permitindo mais um dia o sol nascer para que ele reconheça que ele também faz parte desse grupo de pessoas que estão praticando iniquidade e pecado contra Deus, né? Os versos de 5 a 11 do capítulo 2 diz da seguinte maneira: mas segundo a tua dureza, olha aí, e coração impenitente e inquebrantável, né? Impenitente e inquebrantável, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, meus irmãos, nós finalizamos por aqui. Deus permitindo, próxima sexta-feira, a gente continua ainda no capítulo 2, ainda fazendo mais examinação com respeito, até nós chegarmos lá no verso 16. Aqui praticamente nós tivemos o quê? Um vislumbre, um panorama dessa perícope, do capítulo de 1 a 16, falando sobre o gentil, o moralista e o judeu, ou seja, o religioso. Então, o nosso foco vai ser primeiramente o moralista. Nós já tivemos uma visão e compreendemos um pouco o que é ser moralista. O cristão, ele não é moralista. O cristão, ele é uma pessoa que foi resgatada por Deus das trevas, em quem lhe foi imputada a obra e a justiça de Deus, para que ele ande em Cristo, reconhecendo o quê? Que ele não é salvo pelos seus méritos, pelas suas obras, que a gente não tem do que se gloriar diante de Deus, né? É por isso que nós vamos ver mais adiante, lá no capítulo 4, Paulo falando com relação às obras. Ele fala assim, que diremos ter Abraão conseguido segundo as obras? Se Abraão conseguiu alguma coisa, ele até pode se gloriar, mas não diante de Deus, porque diante de Deus toda a gente tampa a boca, não tem mérito algum, é pela graça, a nossa vida é graça, e essa graça é que nos leva a sermos piedosos para com o próximo. O que é ser vida piedosa? Piedosa se resume na parábola que o Senhor Jesus Cristo conta, de que um homem, ele devia tanto para o seu senhor, e o outro devia uma quantidade ínfima para esse homem. E aí esse homem não conseguia pagar o seu senhor, a dívida dele era gigantesca, e o senhor dele falou para ele, olha, está perdoado, eu zerei sua conta, você está perdoado. Aí ele sai todo feliz, né? Devia 1 milhão, ficou, opa, rapaz, quem que der? Estou perdoado. Só que aí na rua eu encontro com o meu irmão Lucas, que me deve 10 reais. E eu, você não vai me pagar os 10 reais, não? Não, você vai pagar, que você tem que pagar, que você tem que pagar. Está falando da gente. Quando que nós fomos perdoados por Cristo, e quando uma pessoa comete algum erro, seja um irmãozinho dentro da igreja, uma pessoa no mundo, tem que matar, tem que esfolar. É moralismo. Você não reconheceu a obra de Cristo na cruz do Calvário, de que o justo lhe imputou justiça, que não é mérito seu, não é mérito meu. Você percebe? Perdoou uma dívida que era impagável. Pelo contrário, o próprio Deus supriu a minha dívida para com o próprio Deus. Era para Deus que eu devia. Aquela teologia torta de católica romana, que a gente devia para o diabo, né? Tem até uma gravura, não sei se os irmãos já viram isso, de que é onde Jesus está brigando o braço de ferro com Satanás. Você já viu isso? É onde que falou, Jesus ganhou de Satanás e ele nos tirou do inferno. É totalmente errado isso. Nós devíamos era a Deus. Por isso que Paulo vai dizer que ele encravou na cruz a dívida que nós tínhamos para com o Senhor. A nossa dívida. Ele se fez imundo por nós para nos fazer o quê? Justiça de Deus. Então o cristão, ele está despido de moralidade.
Ele está despido. Nós não somos moralistas, nós não somos conservadores. Nós somos cristãos, cidadãos dos reinos dos céus, vivendo nessa terra. E o reino dos céus começa aqui. É por isso que nós temos que viver o reino de Deus nessa terra, para dar glória ao Senhor. Porque nós somos o quê? Luz do mundo e sal da terra. Você percebe como você vai compreendendo, a Escritura vai abrindo a sua mente, você vai entendendo o que é ser luz e sal nessa terra? É isso, não é ser moralista. E quando o mundo nos odiar por causa de um tropeço nosso, eles não discernem a mão direita da mão esquerda. Percebe? Ele tem que orar por ele. E nós, como irmãos em Cristo, mais ainda, não pode fazer isso. Tem que fazer o quê? Pegar o nosso irmão, vem cá, eu vou te ajudar. Vamos orar, vamos ler a palavra junto. Um cristão não pode ficar colocando na internet escândalos da igreja. Você fica contando para a sua família as coisas que você tem vergonha de. Não faz, ninguém faz isso. Uma vez eu vi uma entrevista com 2 cantores de sertanejo, os 2 são irmãos, né? E aí o apresentador falou assim, me conta um podre do seu irmão. Esse apresentador passou uma vergonha, que ele falou, nunca, jamais vou fazer isso com um irmão meu. Não, nós estamos aí na luta, você percebe? Por que nós como irmãos em Cristo vamos fazer isso conosco? Ficar, postando escândalos que existem escândalos. O Senhor Jesus Cristo ele deixa claro. Ai dos escândalos porque são inevitáveis que haja, mas ai do homem por quem vier o escândalo. Então, se você vê o seu irmão tropeçar, se você vê o irmão seu cair num pecado, irmão, você não está servindo ao Senhor por mérito seu, não. Nem eu. Eu não estou aqui como um presbítero, né? Posso me crescer desse título. Eu sou um presbítero. Coitado de mim. É a graça de Deus na minha vida, é a graça de Deus na vida da igreja, é a graça na vida das pessoas que nos assistem, o tempo todo. Mas as pessoas se revestem do quê? De imoralismo. Mas eu não sou assim. Você viu aquele irmão? Você viu? Não, irmãos, que nós não façamos isso, que nós não estejamos inseridos nesse grupo, mas que nós estejamos inseridos no grupo que é o quê? Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e que sabe que sem mérito próprio Cristo nos amou, e que nós agora devemos dar o quê? Testemunho da sua graça, da sua maravilhosa luz, para o louvor da glória de Deus, não é para o louvor nosso. Paul Washer tem um vídeo dele maravilhoso, ele está pregando na cadeia, né? E aí ele fala para lá, olha, não existe grande homem de Deus, não idolatrem pregadores, não façam isso, porque muitos são tendenciosos em querer dizer, um grande pregador, não faz isso, nem por brincadeira, porque isso é pecado. Isso coloca na pessoa, é como se fosse Satanás, quando estava falando por intermédio de Pedro, Senhor Jesus, não faz isso não, percebe a mão de Satanás por trás? O Senhor Jesus Cristo percebe isso e diz, arreda Satanás. Então quando você faz isso, às vezes é Satanás usando um irmão em Cristo, para poder colocar o que? Orgulho, ego naquela pessoa. Então não existe grande pregador, não tem grande professor de escola dominical, não, a glória é do Senhor, porque o nosso moralismo quer fazer isso, percebe? A quem, claro que a quem honra, honra, a quem respeita, respeito. Nós somos chamados a imitarmos, Paulo vai dizer isso lá em Hebreus, né? Paulo não, né? O autor de Hebreus, eu costumo colocar Hebreus na conta de Paulo, mas é errado, né? O autor de Hebreus vai dizer assim, olha, vejam entre vocês, irmãos, que servem ao Senhor com amor, com intrepidez, e imite-os, mas imitá-lo no proceder, não é ficar, engrandecendo aquela pessoa, porque isso é perigoso, isso é muito perigoso. Então nós devemos estar discernindo essas coisas e dar toda a honra e toda a glória a Deus, sabendo que em nós mesmos não há mérito nenhum. É por isso que Paulo vai dizer, né? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, a nossa suficiência vem do Senhor. Não que haja em nós, né? Ele fala, não que haja em nós qualquer poder no nosso falar e no nosso agir, não. Antes, a nossa suficiência vem de Deus. Amém, meus irmãos? Então, Deus permitindo, próxima sexta-feira a gente continua, eu passo a palavra ao presbítero Davi. Nós vamos